acredito que essa temporada a gente não viu o Sport ser vaiado ainda dentro da ilha, por bons motivos, é verdade. Queria que o senhor fizesse uma análise dessa partida de hoje. O primeiro tempo fez uma posse de bola bem aquém, né? O primeiro lance de gol também. Dá uma analisada no que aconteceu hoje com relação a essa apresentação do Sport. Não, eu acho que se vocês tivessem acompanhado um pouquinho a equipe do Mirassol, vocês iam ver que é o jogo que eles fazem, é a proposta dele. Nós temos a nossa proposta, eles têm as propostas dele. Eles não têm como objetivo um time agudo. Você vai ver assim, quantas oportunidades o Mirassol teve claras no jogo. Olha só, ele teve a posse, porque é um jogo que ele entende que é bom, cara. Então eles tiveram a posse pela posse. A gente sempre pressiona muito. E claro que dois fatores são importantes. Primeiro que um dos jogadores que que é muito importante a gente poder pressionar mais, porque ele tem uma dinâmica muito boa de pressionar, de voltar. É um dos jogadores que mais correm na nossa equipe, que é o Jorginho. Então, assim, ele dá muito gatilho de pressão. E o outro é o Wagner, mas o Wagner está vindo de quase 13 dias, eu acho, de inativos. Então, assim, o Juan se esforçou muito e foi muito bem no jogo, mas esse gatilho de pressão na frente, que a gente tem muito forte, ficou prejudicado em função disso. A gente não tinha como fazer muita coisa. A gente tentou ajustar. Até acho que no final do primeiro tempo nós conseguimos encaixar melhor isso. Conseguimos fazer com que eles devolvessem mais a bola para nós. E a gente começou a controlar mais. Mas é o estilo do jogo do Mirassol, cara. Então a gente já sabia, a gente teve boas oportunidades, poderia ter feito gol. O jogo ficou perigoso no final. Porque a gente começou a sair na questão do contra-ataque. Chance para fazer, mas chance para tomar também. Não que eles tenham tido uma chance extremamente clara, mas... E em relação às vaias... Cara, assim, a gente é muito refém dos próprios resultados. É muito incomum, eu não sei em que ano que o Sport teve, talvez, tantas vitórias, não invencibilidade, vitórias. Eu não sei quantos jogos nós fizemos aqui agora, na temporada, 26. Nós temos 24 vitórias, um empate e uma derrota. Talvez a gente merecesse realmente sair vaiado, porque a gente é refém daquilo que a gente construiu durante toda a temporada. Eu não sei quando que o Sport conseguiu fazer isso, porque o normal, às vezes você empata um jogo. Hoje Palmeiras e Flamengo foi quanto? Foi empate. Aí o Grêmio agora jogando em casa, estava perdendo. Porque não, faz parte, cara, assim. E a equipe do Mirassol é uma equipe muito bem ranqueada e classificada no campeonato. Nós não pegamos qualquer time, não. É um time estruturado, um time que tem bons investimentos. Então, assim, quem acompanhou o Mirassol um pouquinho antes vai perceber que é um time extremamente difícil de ser batido. Para quem não está acompanhando, ficou surpreso. Mas a gente sabia muito do que a gente ia enfrentar. Boa noite. Boa noite, professor Anderson Moreira. Boa noite. Até que ponto o time sentiu falta de Jorginho, né? A gente vê que Jorginho é um jogador muito criativo e que faz boas jogadas. Então a torcida pega muito, não pega coisa de torcedor, mas eu queria, na sua opinião, até que ponto ele fez falta hoje no time? Aquilo que eu tava falando, assim, ele faz falta. Eu acho que o Juan fez um baita de um jogo, cara. Chegou bem, entendeu? Quase fez o gol. A chance mais clara do jogo foi ali, uma finalização dele de cabeça. Ele conseguiu dar andamento, ele fez um jogo muito positivo, cara. Como eu falei, a falta que o Jorginho faz muito é porque ele é um meia que anda muito. A gente fala anda, é o jogador que corre muito. Ele chega a fechar 12 km por jogo, às vezes 11,700. Assim, ele corre sempre mais de 10, 11. 10, 11 tranquilo, e às vezes chega a beirar os 12, eu acho. Então, esse gatilho de pressão que era muito importante para hoje, a gente, com a ausência do Jorginho e o Wagner vindo de um momento, de inatividade, até quarta-feira a gente achou com muita certeza que o Wagner não jogaria. Aí a partir de quarta que ele teve uma melhora, mas treinou pouco, Foi muito pouco assim o momento que ele teve com a gente para poder se preparar para essa partida.
Boa noite, Anderson. Hoje, inclusive, para corroborar o que você falou na primeira resposta, né, o Mirassol é uma das equipes mais promissoras, né, taticamente, né, uma equipe que na Série B é o time que tem mais posse de bola, é o time que troca muito mais passes do que todos na maioria do campeonato. E eu queria saber se, em relação ao esporte em si, o desenho do jogo de hoje e algumas partidas em que o adversário, como também o Vila Nova, conseguiu, de alguma maneira, frear o ímpeto do esporte. Você acredita que esse modelo de jogo já está sendo muito bem estudado pelo adversário e que sabe, quando vem jogar aqui na Ilha do Retiro, sabe muito bem os pontos fortes do esporte para tentar frear esse ímpeto dentro da Ilha do Retiro? Você acha que o futebol, o desempenho do esporte, a maneira de jogar está ficando muito mais conhecida e por isso os adversários já estudam uma maneira de tentar parar o esporte aqui dentro de casa? Vamos lá. Vocês sabem como é que o Real Madrid joga? Vocês sabem? Sabe como é que o City joga? Eu sei. Vamos enfrentar City hoje aqui. Não é o saber, é como que você para, como é que você anula aquelas peças. Como eu falei assim, ó, a gente vem de um processo, e eu nunca vou falar isso, mas assim, a gente pega adversários, primeiro, a gente pega adversário que está com a semana aberta e a gente com a semana, com o jogo no meio de semana, porque nós fomos lá para jogar contra o CRB. Jogo difícil, né, time muito alterado, mas nós tivemos que sair daqui, ir lá 5 horas de ônibus, acabar o jogo, 5 horas para trás. Então tem uma série de coisas. Nós perdemos vários jogadores nesse período aqui, assim. Os jogadores são muito importantes, né? E assim, os substitutos nossos, talvez a gente não tivesse no mesmo nível de jogo, entendeu? Jogado. Então é claro que criou dificuldade. Nós conquistamos resultados, por exemplo, o jogo contra o Ceará, que também sabe como é que a gente joga, como é que a gente faz tudo. Nós podíamos ter feito 4, 5 gols ali com tranquilidade. Eu falei assim, hoje, pela proposta do time, eu tinha 2 possibilidades. Eu poderia colocar um jogador com uma questão de marcação talvez melhor, por exemplo, o Lucas. Poderia improvisá-lo ali como meia, para marcar mais, para poder ser mais agressivo como o Jorginho é. Mas provavelmente eu perderia a criatividade que o Juan poderia nos dar, assim, a sustentação de bola. Então, sim, a gente faz escolhas. Como eu falei, embora o adversário tenha tido aí posse, criou muito pouco, cara, assim. Mas é filosofia, cada um tem. O Moza é um baita de um treinador e ele tem essa ideia. A minha ideia é diferente. Eu, às vezes, posso não ter tanta posse, mas eu sou mais, a minha equipe tende a ser mais agressiva, mais rápido, chega na transição mais rápido. E a gente teve possibilidade de fazer gol, cara. O Muralha fez uma baita de uma defesa ali, porque a gente desenhou muito bem. E alguns outros momentos que a gente tivesse, talvez, selecionado melhor, ter dado o passe melhor. Nós estamos com o Facundo vindo de lesão, um tempo inativo enorme. E a gente teve que insistir um pouquinho para que ele comece a pegar jogando a sua melhor forma. Ainda vai demandar um tempo, né? Então essas coisas todas criaram alguma dificuldade. A gente tinha uma expectativa que talvez o Perlo pudesse já participar do jogo, isso não foi possível. Então, assim, várias alternativas que a gente poderia ter, a gente acabou ficando restrito. E não acho, sinceramente, conhecer, por exemplo, eu conhecia como a equipe do Mirassol jogava. Só que a gente não conseguiu inibir aquilo que ele faz de melhor, que tem a posse. Saber como o outro joga, a gente sabe. Agora, nem sempre a gente consegue anular. Essa que é a dificuldade. Como eu falei assim, nós tínhamos 2 gatilhos de pressão, são jogadores que marcam muito na frente, tanto o Wagner quanto o Jorginho. A gente não teve o Wagner nas melhores condições, em função da inatividade, para esse tipo de situação, né? O Wagner fez um bom jogo, assim, dentro daquilo que ele sabe fazer, de segurar a bola, de entregar, de finalizar. E o outro era o Jorginho, que a gente também perdeu, e a gente perdeu um pouquinho, talvez, se os dois tivessem, né, presentes e na melhor forma, a gente poderia ter incomodado mais. Essa é a minha visão. Professor, boa noite. Boa noite. Então, de tudo isso que o senhor falou, o senhor citou várias vezes o Jorginho, a ausência de. Então, me parece que pela temporada, pelo time formado por Anderson Moreira, é um time que quando falta uma peça, a engrenagem, ela fica meio que trancada. Então, veja, Jorginho não jogou. O senhor já explicou que o time ficou assim, perdendo
aquela marcação e a criação. O Wagner Love não bem fisicamente, quer dizer, ritmo de jogo por conta de 13 dias. O Labandeira nem dessa engrenagem participava. Então o Sport tem um time. Mas o senhor já vai ter que trabalhar mais as peças de substituir. Não, vocês estão... Eu não falei isso. Eu vou falar mais uma vez. Para a característica do jogo do Mirassol, especificamente, porque nós já pegamos vários times que jogam meio campo atrás, jogam defensivamente. O time do Mirassol é um pouco diferente, é um time muito agressivo na saída de bola, né? E é um time que tem muita posse. Então o Jorginho, nesse perfil, é um jogador que anda muito ali, ele corre muito ali para poder fazer, fechar espaço e pressionar o adversário. O jogador com essa característica que nós perdemos nessa situação. A gente teve o Juan, que teve criatividade, chegada na área, controle de bola, inversão de lado. É claro que são jogadores diferentes. O Jorginho está com quase 30 anos, o Juan tem 20 anos. Então é um caminho todo pela frente ainda, de maturidade, de várias outras coisas. Mas eu acho que a principal dificuldade que nós tivemos foi de pressionar um pouco mais em cima, como é característica do time. É nesse aspecto, entendeu? E não acho que a gente é um time de só tantos jogadores. A gente ganhou vários jogos. Ó, o último jogo contra o Ceará, o Wagner não jogou, nós ganhamos. Teve jogo que o Jorginho não jogou, nós ganhamos. Pode pegar qualquer jogador, todos os jogadores nossos, eles já ficaram de fora, a gente ganhou o jogo. Especificamente, gente, o que eu falo, nós enfrentamos um time que é estruturado, que é organizado, é um time... Os times de São Paulo, você acha que eles sentem vir jogar aqui na ilha? Os caras jogam contra o Palmeiras lá na Arena, joga contra o Corinthians no Itaquerão, joga contra o São Paulo no Morumbi. Você acha que vai chegar aqui e vai... eu vou ficar... Não vai, claro que não. São times cascudos, jogadores ali que até pouco tempo atrás estavam defendendo grandes clubes também. Então a gente tem que entender isso. E o Mirassol é um clube que revela muito jogador. Tem um trabalho de base bom, está sempre vendendo jogador para vários clubes. Não sei se eu estou enganado. Não, tem uma estrutura bacana. Estrutura bacana, tem. Então assim, a gente não foi um time qualquer. E eu não estou aqui para justificar nada. Eu acho que a gente poderia ter jogado melhor? Sim. Mas esses gatilhos que eu estou te falando assim, de pressionar um pouco melhor, selecionar melhor as jogadas, fez com que o jogo se tornasse cada vez mais difícil para a gente. Professor, boa noite. Boa noite. Jogando domingo, quarta domingo, uma sequência muito grande, o quão isso pode ter impactado hoje? E pensando no próximo jogo, tem aí 5 dias, não é uma semana completa, mas já é mais tempo, como é que o Sport chega para esse jogo fora de casa contra o Atlético? A Série B toda a gente estava sempre com muitas dificuldades, porque enquanto os adversários tinham muito mais tempo para poder se preparar para o jogo específico contra a gente estava num processo muito de ir apagando incêndio mesmo, cara. Porque a gente estava na Copa do Brasil, foi o único clube de Série B que participou das oitavas. Então, o campeonato regional... ele tirou duas datas nossas da Série B, e que enquanto às vezes alguma equipe tinha a semana aberta, a gente teve que pagar esses jogos. E não foi por culpa nossa, nem pedido nosso, nem escolha nossa. A gente foi prejudicado com isso. A gente foi extremamente prejudicado com isso. Mas a gente nunca sentou em cima disso, a gente fez o que tinha que ser feito. Nós estamos passando por um período muito difícil de campo aqui também, período muito chuvoso. Isso não é novidade aqui em Recife, você já sabe muito bem que esse período é um período difícil. A gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir treinar também. Isso não é só do esporte, das equipes daqui de Pernambuco, de Recife, mas a gente também tem algumas limitações. Então, sim, saber o impacto disso, não sei. A gente já teve outros momentos que a gente passou pelo mesmo processo e a gente ganhou, a gente jogou melhor, a gente conquistou mais coisas. Eu não estou falando aqui que nós jogamos bem, gente. Não estou falando disso, não. Falando assim que a proposta do adversário é uma proposta diferente. E que a gente teve que tentar se adaptar e tentar neutralizar. Tivemos algumas dificuldades, em alguns momentos as coisas fluíram melhor, mas a dificuldade do campeonato.
Uma boa noite, professor. Boa noite. O senhor até esse jogo tinha 100% de aproveitamento em casa, mas em contrapartida nos jogos fora de casa o time não vem conseguindo manter o mesmo alto rendimento que o Sport tem jogando como mandante. Obviamente o senhor teve muitos problemas contra o CRB, né? Foram 6 desfalques, não é mole. Mas de alguma maneira esse baixo rendimento jogando como visitante tem incomodado o seu planejamento? Como é que o senhor visualiza o jogo com o Atlético na próxima sexta? Tudo tem um lado positivo, um lado... você já viu a diferença que nós temos do segundo time que mais pontua dentro de casa? É uma diferença significativa. E a gente teve 2 derrotas até agora fora de casa. Quer dizer, também não é uma... Já ganhamos fora de casa, empatamos muitos jogos, mas não é uma coisa extremamente... O time não ganha nenhum jogo. Não, a gente pontua às vezes fora de casa. É claro que a nossa expectativa, o que tem acontecido muito, muitas equipes não têm conseguido fazer seu papel dentro de casa e às vezes consegue beliscar um resultado e uma sequência boa fora de casa. Isso tem acontecido. Criciúma perdeu para o Juventude, foi lá agora e ganhou 2 jogos fora de casa. O Vitória, né, perdeu em casa, mas conseguiu buscar 2 resultados fora. Então é claro que isso faz diferença. A gente joga sempre para vencer. Acho que a gente tinha um jogo controlado ali contra a Chape, o jogo nosso contra... Oi? Contra a Ponte, que a gente não conseguiu, mesmo com um jogador a mais, ganhar, assim, fazer o segundo gol. Então, assim, a gente foi jogar agora mesmo contra o CRB, e com esses desfalques todos, cara, nós pegamos um time que jogou todo atrás, cara. Todo, jogando dentro de casa, atrás. E apostaram em falhas nossas, em situações em erros nossos, né, e conquistaram a vitória. Mas a gente trabalha para vencer, pode ter certeza absoluta, cara, assim, que a gente, como nós fizemos contra o São Paulo, que ninguém esperava, como nós fizemos no Campeonato Pernambucano, nós fizemos na Copa do Nordeste, ganhamos de times que o Sport não ganhava, Campinense não sei quantos anos que não ganhava, o São Paulo que nunca tinha ganho. A gente trabalha para vencer sempre, cara, mas ninguém consegue manter o 100% de aproveitamento, infelizmente, né? Por decepção. Eu queria entregar para o nosso torcedor sempre vitórias, mas não é isso que é a realidade. É o campeonato difícil. As pessoas têm uma noção assim, a Série B é difícil pra caramba. Tem clube aí que é também gigante, assim como o Sport, que ficou 2, 3, 4 anos disputando a mesma competição, cara. Time com investimento maior e tal, e não conseguiu sair. Então a competição é difícil, cara. Difícil. E cada vez está mais difícil, está muito próximo. Antigamente, quem caía da Série A trazia com ele um recurso financeiro de Série A no ano seguinte. Hoje não, cara. Você sai de um patamar e vai lá para o outro em termos de arrecadação e faz muita diferença. É uma mudança muito drástica, assim, de um descenso, assim. A realidade muda completamente. Boa noite. Anderson, boa noite. Eu queria saber em relação às saídas recentes que aconteceram no esporte. Jogadores saíram, novos atletas estão chegando. A gente está chegando num recorte do campeonato que essa oxigenação no elenco é muito importante até para trazer novamente essa concorrência interna. Então, o quanto esse momento de chegadas e saídas melhora a relação do ambiente visando a sequência do campeonato, né? Para não trazer um tipo de comodismo para o grupo, vamos tratar assim. Eu acho que a gente fez algumas contratações, várias contratações, foram muito bem feitas, deram muito resultado, e algumas não, cara, e é normal. E algumas foram contratações até de uma temporada passada. Então isso é normal. Chegadas e saídas, quando tem a janela aberta, é a coisa mais normal. Acho importante o que você está falando. O que a gente está buscando? É realmente isso. É oxigenar, qualificar, assim, fazer trocas. Jogadores que tiveram oportunidade e não conseguiram dar resposta. Eles não conseguiram, gente. São bons jogadores que às vezes vão para outro clube e já faz gol, dá assistência, vai jogar, vai ser titular, vai chegar aqui, todo mundo fala assim, pô, o cara jogava pra caramba. A gente tem aquela coisa assim que sempre onde a gente pesca, o nosso lado parece que é sempre pior do que o lado do que tá lá. Você sempre olha para lá, é como você olha para a casa do vizinho. Você olha para a casa dele, parece que é mais bonita que a nossa. É como a gente faz sempre. A gente tem essa conduta de achar o que é nosso, às vezes não é tão bom quanto o que está do outro lado.
Então eu penso dessa mesma forma, acho que aumentar a competitividade, oxigenar, trazer jogadores que possam trazer, agregar valor para a nossa equipe, com características diferentes, tudo isso nós estamos pensando. E como eu falei, assim, as chegadas e as saídas nesse período, como a gente tem janela, que é uma coisa diferente do que a gente tinha, é uma coisa muito normal, tá? E como eu falei, a gente está sempre atento a qualquer boa possibilidade. E acho que a gente está trazendo jogadores com um perfil muito bom, que eu acho que o torcedor vai gostar, vai apoiar e eles têm tudo para poder ajudar muito o esporte aí nessa reta final aí de metade final do campeonato.